A Nara deve estar voltando, né? Então vamos retomar. Então, um ponto importante para a gente entender, né, a favela como atrativo turístico é entender a relação da... Pronto, agora todo mundo voltou. Então, para a gente entender o surgimento e o desenvolvimento desse tipo de turismo, né, que é o turismo de realidade, é importante a gente pensar no conceito de autenticidade, né, que vocês fizeram sociologia do turismo comigo, ou seja, né, eu discuto esse conceito lá, né, como que isso tem a ver com o próprio esgotamento das experiências tradicionais de turismo, né? Então os turistas vão no Rio, voltam e vão, e voltam e voltam, e consomem os mesmos atrativos, né? Praia, a paisagem, a Zona Sul, o Pão de Açúcar, etc, etc, etc. Então, os turistas já consumiram esses roteiros, né? São roteiros muito consolidados, né? O Rio recebe milhões de turistas por ano, né? Milhares de turistas estrangeiros e milhares de turistas do turismo interno, do turismo nacional, né? Então esse próprio esgotamento, né, essa própria monotonia e repetição das experiências do turismo convencional levou a que parte desses turistas, né, claro, uma parte, buscasse uma experiência mais autênticas, né? E o que define a autenticidade? Vocês lembram? Né, o que define a autenticidade na experiência turística? Tem várias definições, né? Mas o que vocês lembram? Né? Quando o turista vai na favela, ele está buscando autenticidade, mas como que isso ocorre na prática, de forma concreta? O que é autenticidade no turismo de realidade? Essa que é a pergunta. Hein, gente? Ai, Fred, eu posso dar um palpite? Sim, Nossa, eu tô me sentindo muito burra, assim, é pra gente porque começar a eu discussão, tô no né? 7º período e eu tô, tipo, meu Deus. Mas eu acredito que viver como um local talvez seja uma hipótese. Não, mas nem o turista vive como local, né? Não é viver, é na fantasia ali, mas ter a ideia de que vive como um local, sabe? Ah, não sei, Fred, eu Não, tô. tudo bem, é pra gente começar a discussão mesmo, é isso mesmo. É para vocês lançarem ideias, né? Lançarem impressões. Acho que seria, no caso do turismo de realidade, e no local diferente da sua vida, né? Você é uma pessoa que não tem a favela perto de você, principalmente turista estrangeiro e tal. Então Sim, ver uma realidade diferente. buscar esse contraste, né? E buscar interação também com o ambiente, né? Isso que a Nara está falando, buscar interação com pessoas e com ambiente que você não seria, que não existe na sua rotina, né? Completamente, né? Então é isso, buscar interação, buscar a interação com o ambiente também, né? Porque é um ambiente novo, não é? Mesmo para os brasileiros, a maior parte dos brasileiros não conhece favelas. A maior parte das pessoas que moram em Belo Horizonte não conhece as favelas de Belo Horizonte, né? Então é interagir, conhecer um ambiente, pessoas que trabalham, que moram naquele ambiente, né? Então passa por um grau de interação, né? De troca. Quando tem interação, a troca de valor, troca de visões de mundo, né? Então essa é uma boa forma de mensurar, de comparar, na verdade, né? Os diversos tipos de oferta de turismo de realidade que as agências oferecem no Rio. Então você tem agências que oferecem passeios de Jeep, né? Passeios que o turista não só um minutinho, deixa eu só abrir a porta aqui, porque eu tô com um problema aqui. Pronto, resolvido. Vem cá. Olha lá. Deixa eu mostrar pra você. Olha lá. Chegou, tá vendo aqui, ó? Ai, que gracinha. Ela tava batendo na porta pra Ela entrar? arranha a porta, ela se comunica. Como ela é muito pequena, se ela não se comunicar, ela se estrumbica, né? Ela se ferra, então ela tem que comunicar. Ju, vem cá. Vem cá. Então,
Tem hora que, hora é meu filho, hora é vizinho, hora é cachorro. Esse negócio de aula remota já deu, né, gente? Então, em março, você sabe que existe uma expectativa que volte a aula presencial em março, né? Então, É real, né? eu acho que Eu sim, tô né? procurando apartamento, eu espero que seja real. Você mora onde? Em Brumadinho. Ah, você mora em Brumadinho, tá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Então, dar aula em casa é isso, né? Toda hora tem problema, não é isso? É um saco, né? Toda hora você tem que resolver coisas. Mas eu acho que a gente encerra o semestre agora em fevereiro, no final de fevereiro, tem aí um recesso, e no final de março a gente começa o primeiro semestre de 2022, não é isso? Aí, provavelmente, eu não sei, né? Isso depende do conselho universitário, mas eu acredito que a gente vai ter aula presencial em março, né? Porque tá todo mundo vacinado, né? Até a criança tá vacinada, pô, não é? Tá vacinando, né? Começando, né? Começou, Então, qual que é o ponto onde eu tava mesmo? Falando sobre o conceito de autenticidade. Ah, sim, mas... Então... Ah, não, falando como que a gente pode comparar as diversas experiências de turismo de realidade no Rio, né, que são ofertadas pelas agências no Rio, né? Por exemplo, eu lembro de um aluno que foi no Rio, foi na Rocinha, e não foi por agência. Ele usou um motoqueiro, sabe? A moto. Então, a moto é muito importante, né? Porque a moto, na Rocinha, nas favelas, ela serve como uma forma de deslocamento muito eficiente, muito acessível, né? Então ele subiu na garota da moto e pediu pro cara apresentar pontos da Rocinha para ele, né? Então ele não foi por agência. Ele ficou andando dentro da favela, como o cara era morador da Rocinha, isso é importante, né? O cara conhece o território. E aí ele ficou conhecendo, ele ficou, né? Foi no Mirante, foi no comércio, foi comer lá, né? Um aluno do curso. Então ele optou por fazer uma visita assim, né? Que é interessante, claro, né? Investir em grupo, porque às vezes você vai em grupo também e a dinâmica do grupo não te atrapalha, na verdade, a conhecer o território, te atrapalha a interagir, né? Então, às vezes ir sozinho é melhor. Então, isso é importante, né? Vocês têm ciência de que existem muitas formas que os turistas têm de acessar esse território. E tem formas mais padronizadas, mais superficiais, né? E tem formas que permitem uma imersão maior, né? Permitem que o turista tenha uma imersão no território e interações, né? no território, né? Então isso é importante. E aí é curioso, porque ao mesmo tempo que esse tipo de turismo é cheio de paradoxo, né? Talvez esse seja o sentido da vida, né? Paradoxo. Então, ao mesmo tempo que esse tipo de turismo pode quebrar preconceito, pode aproximar o turista daquele território, da população que vive naquele território, ao mesmo tempo há uma romantização desse território. Quando o cinema, quando a arte, quando a mídia, né, representa esse território, representa como se fosse algo muito autêntico, como se, como se o verdadeiro, a essência do carioca estivesse lá na favela, né, uma cultura local autêntica, né, como se fosse a origem do samba, a origem do futebol, né, então, ao mesmo tempo é uma romantização, né, e isso atrai o turista, né, e aí o turista vai lá e pode desmistificar isso, né, então é interessante. E aqui um ponto que é necessário que a gente faça um rápido histórico, né, tem uma perspectiva histórica, né, que é o slamming, né, que vocês viram na aula, né, que é aquela visita que os moradores da sua cidade faziam quando a cidade estava inchando, quando a cidade estava crescendo, né. Então isso aconteceu em várias cidades, várias capitais, várias metrópoles, né, que a população aumentou muito, muito rápido, né. Então a classe alta que morava no centro, né, ia conhecer a margem, a fronteira da cidade. Então, tem um estudo clássico, por exemplo, da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que a cidade
em 15 anos a cidade saiu de uma população de 50 mil habitantes para 1 milhão de habitantes. 15, 20 anos. Multiplicou por 20. Né? Claro que não foi um crescimento vegetativo normal, as pessoas não tiveram filhos assim, né? Foi migração, né? As pessoas migraram da Europa para os Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, a população negra, por exemplo, né? Ela foi para Chicago, as pessoas saíram de um ambiente muito rural, muito pobre, muito racista, né, que é o sul dos Estados Unidos, e foram para as metrópoles, foram para Nova York, foram para Chicago. Então você tem vários tipos de imigração, de migração interna e externa, né? Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Belo Horizonte, né? Então, esse slum é quando os moradores, né, a classe estabelecida de Londres, dessas cidades, queriam conhecer como que a cidade estava crescendo, como que era a condição de vida de quem vivia na fronteira, vivia na margem da cidade, né? Então as pessoas, aquele território não tinha infraestrutura, né? E você tinha uma densidade imensa de novos moradores que vieram do interior do país ou de outros países, né? Então as pessoas queriam, e aí tinha um caráter filantrópico, religioso, né? As pessoas iam lá, iam ver como que a cidade estava mudando e faziam caridade, etc, 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 né? Então tinha aí esse... E aí o que isso tem a ver com o turismo de realidade atual? Tem alguma coisa a ver? O que vocês acham? Como que a gente pode comparar, contrastar o slamming com o turismo de realidade atual, né? Em Londres, quer dizer, Londres não tem turismo de realidade, né? Mas no Rio de Janeiro, né? Então, o slamming acontecia nessas cidades europeias, né? E hoje o turismo de realidade é muito concentrado, né? Eu falei os países, né? África do Sul, Índia, México e Brasil, né? E tem alguma coisa a ver? O que vocês acham? A gente pode falar. Como que aconteceu isso? Só pode estar no seu quarto, Pedro. Não, tá no meu quarto. Gente, pode falar. A princípio não tem nada a ver, né? Porque primeiro que quem vai visitar essas áreas são turistas estrangeiros, né? E no Islã eram moradores, não é isso? Moradores do seu território, né? Pessoas conheciam a sua cidade, né? Falavam o mesmo idioma, né? E agora não tem esse caráter filantrópico também, você sabe. O turista vai lá, interage, consome os serviços, né? Das agências, de hostel, mas não tem caridade, não tem esse caráter religioso, de caridade, filantrópico, né, como tinha, né? Mas você pode pensar que parte do atrativo continua o mesmo, né? Que é ver o exótico, não é isso? Então, no Islã, o morador da cidade queria ver como que a sua cidade estava se transformando, estava crescendo de forma desordenada, de forma caótica, né? E aí tem um interesse voyeurístico, um interesse em ver uma condição muito extrema, né? E hoje também tem esse atrativo, tem alguns turistas que vão ver essa situação extrema, né? De muita densidade populacional, de muita pobreza, muita miséria, né? Especialmente nesse país que eu citei, né? África do Sul e a Índia. Né? Porque as favelas do Rio são urbanizadas, né? Se você for comparar a Rocinha com alguns territórios, né, da Índia e da África do Sul, a Rocinha está no máximo do desenvolvimento. Né? A gente tem que ter ciência disso. Né? É urbanizado, tem serviço público, serviço privado, etc, etc. Se for comparar com alguns territórios da Índia, a Rocinha tem um nível de desenvolvimento muito elevado. Né? E aí vem essa questão ética, né, que permeia toda a pesquisa sobre o turismo de realidade, né, que a favela deixa de representar um problema, né, porque a favela sempre foi vista por nós brasileiros, né, pelos moradores das cidades que têm favelas, né, São Paulo, Rio, BH, etc., como um problema social, econômico, ambiental, né, então tem muita poluição, tem muito destruição, né, do meio ambiente, principalmente no Rio, tem muita invasão de área protegida, né, de área
de Mata Atlântica. Então a favela sempre foi vista pela população local, pelos moradores, como um problema. Um problema que tinha que ser, que tem que ser solucionado, né? Tem que ser erradicado. Tem gente que acha que tem que acabar com as favelas, mas eu não sei como, né? A Rocinha tem entre 80 e 100 mil moradores, né? Onde você vai colocar as pessoas, né? Ou seja, a favela, ela faz parte do território urbano, né? E ela tem que receber investimento público, né? Privado, né? Tem que se desenvolver. Não tem, é muito ingênuo você acreditar que você vai acabar com uma favela, porque você tem milhares de pessoas que moram lá, né? A Rocinha, que é a maior da América Latina, tem 100 mil habitantes, né? É uma cidade. Né? Lembra que Minas Gerais tem 85%, acho que 90% dos municípios de Minas Gerais são menores que a Rocinha, tá, gente? Só para vocês terem ideia, tá? Minas tem 853 cidades e quase todas são menores que a Rocinha. Mas aí é a questão, né? A pergunta, né? A favela deixa de ser vista como um cenário de crime, né? De pobreza, como sinônimo do atraso. Né? Há uma naturalização, né? Quando você transforma essa experiência turística numa mercadoria, né? Quando você vende um pacote, a favela, você naturaliza a pobreza, naturaliza a desigualdade, né? A desigualdade que existe entre a Rocinha e os bairros da Zona Sul, né? O Leblon, né? O Jardim Botânico, o Botafogo, o Flamengo, né? Que são bairros caríssimos, né? Eu vou passar aqui para a gente pensar sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês, apresentar para vocês um site que eu copiei, né? Um site de uma agência específica, tem muitas agências no Rio, né? E aí eu vi, eu trouxe informações de um site específico, né? Para a gente pensar e problematizar essa experiência turística, né? Então aqui você tem a foto de uma casa, né? Que é usada como mirante, né? Eu não sei qual favela que é essa, tinha que ter aqui. Eu tinha que ter colocado uma informação aqui do qual território que é esse, né? Eu não sei qual é. E aí você tem aqui o contraste, né, que atrai os turistas, né? O contraste da Zona Sul, estão vendo aqui? Né? A Zona Sul, né, que é caríssima, né? Não sei que bairro que é esse. E a favela, tá vendo? A favela vai invadindo a Mata Atlântica, tá vendo? Ela vai invadindo, aqui você vê aqui no lado direito, né? Que as pessoas têm que morar, não é isso? As pessoas não fazem isso porque elas querem destruir o meio ambiente, né? Porque elas precisam morar, né? Elas constroem a própria casa, então elas não têm. Você vê que os turistas, pelo perfil dos turistas, vocês acham que eles são turistas estrangeiros? O que vocês acham aqui pelo perfil aqui, ó? Não tem cara de gringo, igual a gente fala, né? Tem cara de gringo, né? Tem cara de gente de americano, sueco, etc, 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 né? E aí você tem aqui, eu não sei se esse cara aqui é o guia, estão vendo esse cara aqui de camisa verde, de costas? Se ele está explicando, né? Porque tem que ter um guia que fala inglês, que se comunica em inglês, né? Para explicar. Parece que ele é guia, porque tá escrito tour ali. Ah, isso, boa. Tá vendo? Tour. Alguma coisa tour. É verdade, é. E aí os turistas estão com máquina, tá vendo? As máquinas fotográficas boas, né? Umas máquinas... Pescocinho, assim. E é interessante mesmo, assim. Você tá lá, a gente vê daqui a foto, a gente acha normal, né? A gente já viu essa imagem milhares de vezes, mas quando você tá lá é diferente. Quando você entra no território, anda, se desloca dentro do território, né? Porque para chegar aqui, onde os turistas estão, eles ficaram um tempão, né? Na van, né? Não sei como que eles se deslocaram, no micro-ônibus. E aí você vai conhecendo, vendo o território, né? E aí você tem essa sensação forte do contraste, né, da desigualdade entre tá vendo que é muito denso, tá vendo como que é legal? Você vê assim, você vê, tá lá, vê em loco, deve ser muito impactante, né? Que é muito denso, é muita casa, tá vendo? É um amontoado de residências, né? E no morro, né, num terreno geológico assim, né, que tem risco, né? Que pode trazer risco para a população. E aí você tem a Zona Sul. A Zona Sul é toda urbanizada, toda planejada, né? Então, para o turista, deve ser uma experiência muito impactante, né? Deve ser muito interessante para o turista estrangeiro, né? Eu acho que para a gente também, né? Aqui você tem
Aqui você tem no morro, né? No complexo do Alemão, na verdade, você tem o teleférico, que é usado como meio de transporte, você sabe, né, gente? Esse teleférico aqui não é um teleférico turístico, não, né? Isso não foi feito para turista, não. Foi feito para as pessoas se deslocarem de um morro para o outro, do ponto A ao ponto B, né? Então, no complexo do Alemão tem essa... Sim, eu acho que ele já foi fechado, não funciona mais. Ah, eu não sei. Ah, foi fechado por quê? Eu acho que não teve. Acho que era do poder público. O poder público Deve ser... não investiu. Ah, eu não sabia, não. Aqui você tem um close que aproxima, tá vendo? Aí você vê que os prédios também invadem a área